Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Sinteste. A live desta tarde tem por tema os impactos da pandemia na educação pública, paradigmas e alternativas. E contará com a presença de Dayana Alcântara, presidente do Fórum dos Técnicos das UEBAs. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Firmino, Alessandra, Márcios. Boa tarde, pessoal do Sinteste. E amigos e interessados nessa live, acompanhem o nosso bate-papo nessa tarde. Alessandra Assis, coordenadora do Fórum Estadual de Educação da Bahia. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, obrigada, Salvador. Agradeço a Firmino aí pelo convite. Saúdo a todos os colegas e a todas as pessoas que nos assistem. Márcio Gomes, coordenador de projetos estratégicos da Secretaria Estadual de Educação. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Salvador. Primeiro, um imenso prazer estar com vocês aqui, saudar a Alessandra Assis, do Fórum Estadual, Dayana, Firmino. Estamos aqui para a gente bater um papo nesse cenário aí da pandemia. Um abraço. E Firmino Júlio, coordenador-geral do Sinteste, UNEB. Boa tarde, Firmino. Boa tarde, colega Salvador. Boa tarde, presidente do Fórum dos Técnicos, Dayana Alcântara. Boa tarde, Alessandra, nossa coordenadora da FEEBA. Boa tarde, Márcio Gomes, nosso parceiro na Secretaria de Educação. É um grande prazer, uma honra ter todos vocês aqui juntos para discutirmos a situação da educação enquanto pandemia. É uma honra e vamos tecer comentários e discussões acerca de como devemos nos comportar e também trazer a educação para um patamar cada vez maior no nosso estado. Boa tarde a todos. Bem, inicialmente eu quero propor aos nossos queridos convidados que falem um pouco, né, da sua experiência, do seu trabalho, da sua organização, começando pela Alessandra e depois de Márcio. Claro que primeiro as damas, né, Márcio? Obrigada pela prioridade. Obrigada também pelo convite, viu? É uma satisfação enorme estar aqui com o Fórum de Trabalhadores, Trabalhadoras, né, reunidos, organizados, que tem feito um trabalho aí durante esse período de muito intenso, né, de discussão, de debate, acompanhando aí os acontecimentos com muita atenção e muita crítica, né, visão crítica. Em nome do FEEBA, nós registramos também nesse momento, que é um momento delicado para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, então a gente quer também registrar a nossa solidariedade, né, principalmente as famílias que estão enlutadas. Também o nosso reconhecimento aos profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento dessa crise sanitária. A pandemia surpreendeu o mundo. Os sistemas de saúde pública sofreram um forte impacto. E no Brasil, as desigualdades sociais potencializaram muito o efeito dessa crise. Não é por acaso que hoje, como a gente está acompanhando aí, hoje, dia 30 de junho, nós lamentamos a morte de mais de 57 mil pessoas, né? Crianças, jovens, familiares, amigos, colegas de trabalho, um número que já supera em muito os números, por exemplo, da China, onde surgiu a doença, né? E onde também a população é pelo menos 7 vezes maior do que a nossa. Nós somos 7 vezes menor do que ele. O que torna relativamente, né, esse número bastante problemático, preocupante. Nesse grande número de vítimas também se destaca, né, segundo dados do Sindicato dos Médicos de São Paulo, que o Brasil é hoje o país com o maior número de mortes de médicas e médicos, né, de enfermeiras e de enfermeiro no mundo, né? O que também é um dado extremamente preocupante, né? A gente está perdendo as pessoas que podem ajudar a salvar as vidas, né, dos brasileiros. É uma situação bastante dramática. A situação na educação, nessa conjuntura, não é menos grave, né, do que
do que a situação na saúde. Mas uma coisa bem peculiar é que a situação na educação ela já era grave, mesmo antes da pandemia, né? E a gente já vinha na educação, nós que somos trabalhadoras, né, e trabalhadores da educação, há muito tempo apontando, né, as desigualdades educacionais que vêm se perpetuando. Infelizmente, no momento atual, se torna ainda mais explícito, né, a ação do atual governo federal no sentido de minimizar a educação pública e amplificar as desigualdades. São batalhas que se prolongam, né, neste momento, por exemplo, no Congresso Nacional, estamos aí batalhando pela aprovação do Fundeb permanente, com forte resistência do governo, né, federal, que ainda acima, né, além de, com a sua ação, promover mais desigualdade, ainda o ódio, né, contra os profissionais da educação, desqualifica as universidades, menospreza a ciência, distorce a função da escola, né, como uma instância, um espaço de formação do pensamento crítico, sob um discurso extremamente ambíguo, né, e manipulador, de escola sem partido, desconsidera a gestão democrática das escolas, porque prefere militarizar as escolas, como se o problema do ensino, da qualidade de ensino, se limitasse a disciplinar os alunos pela força. Então, são distorções que, na verdade, a gente já observava antes da pandemia, né? Uma forte desigualdade educacional produzida por um modo de governar. Com a pandemia, essa situação ficou ainda mais grave, né? Se agravou muito. E aí, claro, que a gente precisa conhecer um cenário que é mundial. Então, em março, quando nós tivemos um ponto ali, né, de declaração de pandemia, eram 890 milhões de estudantes em 114 países que estavam sem aula. Nesse momento, né, no Brasil, eram 48,5 milhões de estudantes, sendo que a maior parte deles, 40 milhões, nas escolas públicas, justamente as escolas sob a responsabilidade desse governo, né, e apenas 8 milhões nas escolas particulares. E só em 28 de abril que o Conselho Nacional aprovou orientações para as escolas, sugerindo, mesmo com esse atraso, e ainda sugerindo o ensino remoto de uma forma massiva, né, para todas as escolas. E aí, desconsiderando que os estudantes com mais baixo nível socioeconômico não têm acesso a equipamento, não têm acesso à internet em casa para baixar os conteúdos, que muitas vezes falta em casa um próprio ambiente para estudar, um ambiente adequado de estudo, né? Desconsiderando o envolvimento das crianças e dos jovens nas atividades domésticas, que a gente sabe que é comum nas classes populares, né? No próprio cuidado com os familiares e tudo mais, né? Completamente ignorando a situação desses 40 milhões de estudantes, né? Que são estudantes das escolas públicas. Nesse momento, nessa oportunidade, o MEC também flexibilizou, de modo excepcional, o cumprimento dos 200 dias letivos, né, do calendário letivo. Mas, ao mesmo tempo, não reduziu a exigência de se cumprir 800 horas. Então, assim, olha, não vamos ter os 200 dias, mas temos que cumprir de qualquer jeito as 800 horas. E isso levou, né, a uma mobilização, a uma aceleração, né, das escolas, e principalmente as instituições particulares passaram a transmitir, de fato, as aulas ao vivo, a utilizarem plataformas, né, que dão acesso a conteúdo, a interação. As escolas maiores, né, conseguem fazer reuniões virtuais, às vezes até por turma, com as famílias dos alunos, conseguem até dar suporte técnico por meio da equipe da escola, mas isso absolutamente não corresponde à realidade da maioria das escolas, mesmo as escolas particulares. E, de fato, a gente pôde contestar, e aí também as organizações dos profissionais das escolas particulares apontam, de uma adequação completamente improvisada,
sem garantia do aprendizado do aluno, uma intensificação do trabalho do professor, né? Impactando também na vida das famílias que precisam acompanhar as crianças, né? E aí conciliar com as atividades domésticas, e de todo modo sem chegar a muitos alunos, né? Mesmo ao número lá de 8 milhões, que é dessa parte, né, da educação privada, pequena parcela de fato atendida e com aprendizado garantido. E a pergunta agora, né, depois de passado já algum tempo, né, sem uma data ainda, uma definição, né, de quando poderemos voltar às atividades sociais, né, sair desse modo de isolamento social, a pergunta agora é quando e como reabrir as escolas, né? Não é uma discussão simples, as experiências de outros países mostram que em cada local a realidade é diferente, né? Tem uma realidade diferente. Alguns estados no Brasil já estabeleceram protocolos, já começaram a reabrir as instituições, mas há sempre o risco de voltar a fechar. A gente tem também observado em alguns locais, né, onde ocorreu a reabertura e imediatamente, né, se identificou ali focos de contaminação e novo fechamento da escola, então é sempre um risco, né? E nessa discussão, hoje, né, a participação da comunidade escolar, né, nas discussões sobre quando e como reabrir é das coisas que mais se defende, né, exatamente por essa diversidade de situações, de contextos em cada local. Principalmente a defesa de que é necessário discutir a reabertura das escolas com os profissionais da educação. Quer dizer, não dá mais para tomar decisões na educação sem dialogar e sem construir com os profissionais da educação, né? A flexibilidade necessária por conta dessas diferenças, né, de cada local, atenção a essas características, na verdade, torna ainda mais necessária também uma grande coordenação nacional para garantir esse direito à educação, né, a equidade do acesso à educação e um planejamento global, né, do sistema educacional. E isso fica cada dia mais difícil, né, porque aí a gente vê como a instabilidade política que a gente também está vivendo nesse momento, e aí no Ministério da Educação atrapalha, né, completamente essa perspectiva de uma coordenação nacional para que a reabertura das escolas possa acontecer de modo equânime, né, e assegurando o direito, assegurando a qualidade da educação e o aprendizado. Então, mais que nunca, a educação ela precisa, né, ser tratada como uma política de Estado, né, e a despeito de todo o desgoverno que a gente está vivendo. E aí, nessa direção, vale destacar, e para nós do Fórum Estadual de Educação, é sempre um destaque importante, a importância, né, do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais e dos planos municipais, que são toda uma programação aprovada em lei, né, o Plano Nacional desde 2014, né, e os estaduais e municipais a partir disso, são leis que determinam vários aspectos que, tendo sido cumprido lá desde 2014, talvez a gente não tivesse como efeito tão potencializado nesse momento agora de ampliação dessas desigualdades educacionais. Que os planos vão falar, basicamente, da ampliação de vagas nas escolas, em todos os níveis, né, da erradicação do analfabetismo, da valorização dos profissionais, né, da educação, com melhores salários, com melhores condições de trabalho, mais investimento para a educação, né, um regime de colaboração mais claro, né, de modo a estabelecer esse processo de diálogo entre os diferentes entes, né, federados. Então, os planos, inclusive, eles determinam, porque é uma lei, determinam, sobretudo, a implementação da gestão democrática nas escolas, né, e aí envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar,
pais, mães responsáveis, professores, servidores, gestores, né? Todos numa dinâmica de gestão democrática, presentes na escola, discutindo o currículo, discutindo o ensino mais contextualizado, pensando o projeto pedagógico da escola, discutindo a infraestrutura da escola. Então, isso é meta de gestão democrática que já está sinalizado desde 2014. E olha a falta que faz a gente não ter isso instituído já, né? Numa perspectiva, né, de compreensão da escola como uma máquina que produz democracia, para lembrar Anísio Teixeira, né, que também precisamos fazer esse registro, né, do aniversário esse ano, 120 anos de Anísio Teixeira, que muito nos honra aqui na Bahia, mas também amplia, né, o nosso senso de responsabilidade, dada aí as contribuições, o legado desse grande educador. E é nesse contexto de discussão da gestão democrática, principalmente, que os fóruns de educação são essenciais, né? Como órgãos de Estado que foram também criados, né, em lei, para assegurar a execução desses planos, né, desenvolver uma cultura de controle social da educação. Os fóruns também são importantes para compor e organizar o conjunto de representantes de instituições de ensino, de sindicatos, de órgãos de governos, de movimentos sociais, que se reúnem nesse espaço do fórum, né, dos fóruns de educação, como de uma forma permanente, né, discutindo políticas educacionais, projetos, programas, acompanhando o monitoramento e a execução dos planos, né, tanto no nível nacional, no nível estadual, como no nível municipal. E é nesse espaço do fórum que é muito importante que ocorra aí, né, todo um protagonismo na discussão sobre essa questão, né, sobre quando e como reabrir as escolas. Isso considerando alguns pontos, eu já estou fechando, né, alguns pontos que são de extrema relevância, como a questão do financiamento da educação, né, porque sem os recursos financeiros, a gente, além de acumular esse atraso histórico na educação, a gente vai ter muita dificuldade de garantir uma infraestrutura adequada, de garantir a contratação de mais profissionais da educação, de garantir acesso à tecnologia, à produção de conteúdo, e todas essas, a própria parte da saúde, né, dos EPIs, né, que inclusive nem deve, porque há uma previsão de que esses equipamentos, essa parte, venha de outras fontes, né, mas um financiamento é um aspecto muito relevante. A coordenação nacional, foi outro aspecto também que eu já falei, né, a coordenação nacional da educação pelo Estado brasileiro, né, e aí a falta que faz a gente ter um sistema nacional de educação, mas principalmente a falta que faz a gente ter um governo que cumpra as leis, né, que siga as recomendações de saúde, que esteja pautado no campo da educação, esteja pautado nas pesquisas educacionais, nos dados educacionais, nas ciências, né, da educação. A relevância de que a gente também discuta nos fóruns a importância do diálogo entre os profissionais da educação, né, para que entre os profissionais possam ser discutidos os problemas, as soluções mais adequadas em cada local, né, que os profissionais possam participar do processo de planejamento no seu local e também apontar para aspectos do planejamento mais geral, né, então indo de uma ponta a outra, né, até o plano de estudo dos estudantes, né, dos alunos. Então, o profissional da educação, ele é preparado para fazer o planejamento educacional e, nesse momento, absolutamente não pode ficar fora disso. A relevância de que nós também façamos a discussão nos fóruns a respeito do acesso à internet, né, porque é um direito, né, ao acesso aos meios tecnológicos, principalmente direito das populações menos favorecidas, né, a importância que a gente discuta as condições de trabalho dos docentes, né, para que a gente possa dar tranquilidade aos profissionais da educação nesse retorno, né, então, tranquilidade para trabalhar, segurança,
estabilidade no emprego, recursos didáticos para poder fazer o trabalho, um apoio contínuo, porque é algo novo para os profissionais da educação, e, claro, formação adequada diante das novas realidades, das novas competências, né, que o profissional precisa lançar a mão para desenvolver um trabalho docente que implique em aprendizado, de fato, né? A relevância da abertura de canais de diálogo com as escolas, do poder público com as escolas e, ao mesmo tempo, das escolas com as famílias, né? Para que essas condições de estudo em casa, elas sejam objeto de avaliação, de diálogo entre as escolas e famílias, não é? Porque, de qualquer modo, esse retorno gradual às aulas, que é algo que já é certo, ela vai demandar, com certeza, um tempo de estudo e de trabalho na instituição escolar, mas um tempo de estudo, de trabalho e de aprendizado em casa, né? Então, é impossível a gente imaginar um retorno total, né, de todos os 40 milhões de estudantes dentro das escolas de uma só vez. Enfim, a gente precisa estar dialogando com as famílias para entender e ajudar nesse momento em que a gente precisa de uma cooperação maior, né, entre as escolas e famílias. O apoio aos gestores, né, com certeza, para a execução adequada dos planos de contingência, do acompanhamento processual, das medidas de aperfeiçoamento e de adequação das escolas, né, desde aí o espaço físico até outras questões. E, por último, 2 pontos não menos importantes, mas talvez o mais importante, né, os mais importantes, que é a relevância da gente discutir o vínculo com os estudantes, né? A escola precisa ser mais do que nunca agora para os jovens, para as crianças, né, para todos que estudam nela, um espaço de acolhimento, de escuta, de diálogo, né? E aí, nesse sentido, é que a gente precisa pensar não só para eles, né, mas até mesmo fazer uma discussão sobre a necessidade de uma política de humanização do sistema de educação, com atenção às pessoas, a devida atenção às pessoas, numa perspectiva complexa, né? Psicológica, social, biológica, porque é de saúde também, né? O aviso aqui do tempo. Tempo encerrado, né? Mas é exatamente esse o último ponto, né? De uma política de humanização do sistema de educação, com atenção às pessoas, numa perspectiva biopsicossocial, né? Cuidando aí e preparando para um retorno às aulas que certamente vai demandar todo um tratamento especial para os possíveis impactos que esse isolamento também provoca na gente, enquanto seres humanos que somos, né? Então, não podemos negligenciar a dimensão humana da educação, se a gente quiser realmente assegurar esse direito, né, a uma educação de qualidade, inclusiva, e que atenda a todos, né, de uma forma plena, né, que forme de fato o cidadão, que forme as pessoas para esse mundo completamente transformado que a gente também vai precisar reconstruir, não é? Então, eu finalizo aqui, né, dizendo da minha alegria e da minha gratidão de poder participar dessa reflexão com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Márcio Gomes. Boa tarde, Salvador, mais uma vez, a todos que nos acompanham. Pedi que a primeira ia falar um pouquinho da nossa, acho que como sempre ela rica na palavra, mudou aí A tempo. qualidade de som está complicada. Nossa, Salvador? Parece que melhorou, Márcio. Fala aí, por favor. Alô? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Posso continuar, então? Claro. Pronto.
todos, agradecer o convite, saudar a professora da UFBA, atualmente presidente do Fórum Estadual, Daiane Firmino, aqui representando as universidades públicas do Estado, dizer a alegria de ter participado de outras atividades, refletir também sobre a educação do país. Alessandra, são pontos que têm nos inquietado de uma maneira, mas é um pouco perversa no sentido de entender o sistema unificado como possibilidade. Eu sou o professor Márcio, né, tenho um vínculo com a cidade do Estado da Bahia, sou professor de Educação Campus 12, Guanambi, oportunidade de estar em alguns espaços de administração da reitoria da universidade, né, da UNEB, e mais recentemente respondendo aí por uma coordenação executiva da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Essa coordenação hoje tem um papel estratégico de pensar a política da cidade, a grande rede que representa o Estado hoje, posições, e tem educação integral. Entendo que, eu acho que o que foi registrado por Alessandra, a gente reafirma, nós estamos completando 6 anos do Plano Nacional de Educação, naturalmente, com a política pública e educação do país, tem como norte sempre esses documentos que apontam aí expectativas e vêm justamente de uma consulta pública e a participação efetiva de todas as representações sociais, né? Não é à toa que a Bahia tem aí no seu último ano, né, uma das maiores conferências de educação do país, com mais de 1.200 delegados. A Alessandra também esteve conosco nesse processo, e a gente sempre reforça no lugar que nós estamos a importância desse documento, né, não apenas como um documento físico, mas, de fato, a representação daqueles que envolvem a política educacional do Estado. Então, esse é um ponto para a gente reconhecer. O plano estadual, eles, de alguma maneira, representam essa grande ansiedade enquanto política. Estamos com política de Estado, falta de alinhamento, de fato, enquanto... Alô? Está cortando o seu áudio. Tenta falar, mas está cortando muito. Não, tenta continuar assim mesmo, para ver. Estabiliza. Internet, então. Pode continuar para ver se estabiliza. Melhora? Vamos ver, tenta aí. Pode continuar. Amo, Peu. Escuta. Chega um pouco, mas some. Agora eu estou ouvindo também, parece que... Baixa aí. Agora parece que... Sua câmera está fechada, eu acho que você fechou. Eu fiz. Será que é a internet dele lá? Ele está na rua, né? Então, bora dar seguimento para a gente não ficar perdendo tempo. Dai, quer dar continuidade? Bem, a Alessandra fez um apanhado bem interessante, que é essa discussão, né, que todos nós que estamos envolvidos no Fórum de Educação venhamos apontando e ajudando nessas reflexões todas em que ela também, enquanto representante, vai fazendo com outros segmentos e outros espaços, em outros espaços, né? Então, de fato, é
pegou todo mundo de surpresa e nesses 3 meses todos nós temos pensado a educação e como vamos, né, retomar as aulas, não só, né, como a Alessandra pontuou na discussão da educação básica, mas nós, enquanto Fórum dos Técnicos, temos feito isso na educação superior. Então, ainda essa semana, nós tivemos uma reunião com os reitores, também debatendo isso, o retorno das atividades presenciais nas universidades, que há uma preocupação de todos, não só em relação às aulas em si, mas do nosso ponto de trabalho em relação ao retorno das atividades administrativas, né? Então, nós pontuamos uma série de coisas muito parecidas com o que a Alessandra trouxe aí de preocupação com a educação básica. Em relação à internet, nós fizemos essa discussão, né? Porque nós fomos para o trabalho remoto sem sem nenhum preparo, né? Foi todo mundo fica em casa, porque agora é uma necessidade de preservar a saúde, mas nós não tivemos nenhum tipo por exemplo, teste para ver se vai dar certo. Nós fomos tocando o barco em casa, tentando se adaptar, e os desafios são muitos, né? Tanto de equipamento para você trabalhar em casa, quanto da própria internet, né? Que até o presente momento a gente não tem suporte nenhum, nem do governo, nem da universidade. A gente usa a internet da nossa casa. A gente veio sofrendo com uma série de cortes de direitos nesse período também. Então, é um ficar em casa em que a gente tem se adaptado, convivido com os nossos filhos, né? Porque eu estou participando dessa live mais de olho ali no meu filho de 6 anos, que também está sem ir para a escola, e essas inquietações todas, né? Tanto como profissional, quanto também como mãe, né? Porque meu filho também é estudante de uma escola pública, dentro da universidade, em parceria com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Então, é uma das nossas preocupações. E aí a gente tenta acompanhar de tudo um pouco. Aqui na UEPS, a gente, inclusive, já agendou, já lançou uma pauta para discutir com o reitor, no caso, sobre as aulas nessa escola que fica aqui dentro da UEPS, que os filhos de servidores e filhos da comunidade de Feira de Santana estudam. Então, há uma preocupação também em relação a esse retorno, não só das aulas da educação superior, como das aulas da educação básica, já que a gente tem aqui essa escola funcionando e a creche, então a gente tem desde um ano, berçário, até a preocupação com o 9º ano, porque o SEB tem um ensino fundamental. Então, é de fato um grande desafio, que a gente já vinha tendo muitos desafios da educação pública em relação à parte da estrutura, parte de profissionais, próprio aprendizado, comprometimento de aprendizado, de equipamentos, e agora a pandemia veio para, talvez, para nos mostrar o quanto a gente precisa, de fato, de investimento na educação e na saúde, né? Que a gente está com tudo desnudo, todos os problemas cada vez mais assim sendo explicitados, né? De que a gente precisa de investimento na educação e saúde, é a base, né? Para a gente, de fato, ter uma sociedade plena em direitos, já começa por esses 2 pilares. Então, é, de fato, uma grande realmente questão que se impõe para a gente pensar e discutir o retorno das aulas, essa educação que não está caminhando, né, fato de mãos dadas, né, as políticas públicas, essa nomeação e essa entra e sai de ministros no governo federal, que não tem favorecido uma articulação para a gente enfrentar os desafios todos, né?
e mal a gente tem uma nomeação de um ministro, a gente já está convivendo com uma série de polêmicas em torno dessa nomeação. Então, quanto mais polêmica em torno desses temas, mais difícil fica da gente conseguir articular todos os problemas e apontar uma solução. Então, é um grande desafio que se põe para a gente, cada vez mais, e aí a responsabilidade dos gestores é realmente muito grande. E foi até isso que a gente discutiu com os reitores, porque a gente vê aí que as cidades, quando reabre o comércio, o aumento dos casos. Aqui em Feira de Santana reabriu o comércio e a gente vê o bombardeio assim de questionamentos em relação a essa abertura de comércio, as relações que tem isso com o aumento dos números de pandemia. E aí a nossa preocupação de retorno das aulas e depois, seja ela na esfera da educação básica ou da educação superior, será uma responsabilidade muito grande. Então, tem que ser tudo muito bem pensado, tudo muito bem articulado, porque a gente está falando de vidas, né? E aí, vida é inegociável, né? Os direitos a gente tenta entrar num diálogo, pode ser isso aqui agora, pode ficar isso para depois, e vai tocando o barco, né? Que a gente, enquanto sindicato, faz isso. Mas vidas são inegociáveis. Então, nosso papel, que estamos à frente, no caso, eu e Firmino, à frente do sindicato, você que está aí no trabalho do diálogo, da articulação na frente da FEBA, Márcio na CEP, nosso papel é muito sério, porque a gente precisa estar colocando mesmo para quem está lá no poder, né, quem vai tomar as decisões, as aflições que está passando por todo mundo, né? Acho que passa aquele sentimento de todos, e se o que é possível de fato fazer em 2020. Essa é a grande questão. O que é possível fazer? Mas esse possível tem que ter sempre o norte, que é preservar as vidas. Eu acho que em nenhum momento a gente pode cogitar retorno sem você ter uma margem de segurança muito grande de que vai dar certo. E aí esse diálogo, como você ressaltou bem, Alessandra, esse diálogo é fundamental construir a discussão com os profissionais de educação, ouvir os pais, ouvir os alunos, vai ser realmente um grande desafio para a gente enfrentar, e vai precisar dessa serenidade, porque não adianta ter pressa, porque a vida é o que é o principal. Não adianta ter pressa para voltar às aulas, não adianta ter pressa para abrir comércio, porque os resultados podem desencadear uma catástrofe, né? E não adianta depois chorar pelo leite derramado, são vidas perdendo, são pessoas sendo enterradas diariamente, e as pessoas sem poder, a gente não está podendo, é tão grave que a gente não está podendo vivenciar o luto. Gente, a gente não está podendo vivenciar luto, né? A gente não está podendo se despedir. Recentemente, eu perdi um tio, e não foi por coronavírus, mas as orientações funerárias que está se dando, né, de não higiene, só pode até 10 pessoas, não fazer um velório para chamar as pessoas, se despedir, aquele grupinho de familiar que vai ali em terra. Gente, é extremamente dramático. Fora que você, até para ir no hospital, uma pessoa faleceu, você já fica pensando um milhão de coisas. Eu vou no hospital, meu filho quebrou o braço recentemente, para prestar o socorro a Pedro, o intuito primeiro foi como mãe, vou prestar esse socorro. Mas dentro do carro eu ficar, meu Deus, me protege, Senhor, porque eu estou indo no hospital, me protege meu filho. Você vai pensando um milhão de coisas de se deparar no hospital. Então, a gente está nessa situação. Se você vai no comércio, você vai ali preocupado, eu vou resolver só isso. Vai fazer as compras, é uma série de orientações. Chega com a compra, tira o chinelo, passa álcool no chinelo, lava o sapato, passa álcool nas compras, bota no sol, descarta a sacola. É um protocolo tão grande da gente saindo para fazer pequenas coisas
E os protocolos para a sala de aula e para o retorno de aula vai exigir muito, e não é só da gente, né? É de todos, então exige também uma consciência das crianças que eu dentro da minha realidade de mãe, de um aluno, né, na escola pública, eu já joguei a toalha. Como mãe aqui, eu já conversei com meu esposo de que se a escola, né, a prefeitura resolver de fato retornar, o meu filho não vai. Eu agradeço a Deus por ter essa opção de dizer que vou ficar em casa. Meu esposo trabalha, mas eu estou em casa, fazendo trabalho remoto enquanto servidora pública. Então, dentro da minha realidade, né, eu podendo, eu vou ficar com ele em casa. Né? Eu fiz essa opção. Já está pacificado aqui em casa de que ele não vai, porque eu sei que ele não tem maturidade para ir para a escola e seguir todos aqueles protocolos com 6 anos, mesmo que a gente pense no rodízio, o ficar com máscara, não ter contato, é uma série de coisas, né, que a gente já vem aí acompanhando os pequenos testes feitos em outras cidades, né, em outros países que já pensaram no protocolo. Na mesma hora que começa, suspende tudo. Então, é muito complicado. Então, a gente precisa, de fato, pensar muito, muito nesse retorno e essa parceria aí de todos os que estão envolvidos, né? A FEEB, a SEC, no nosso caso, da nossa realidade baiana, precisa, de fato, dessa articulação muito forte para que a gente venha fazer que isso dê certo. Márcio, já está ok aí? Pode falar um Márcio, pouquinho? já consegue falar com a gente? Eu acho que o microfone dele ainda está fechado, que está aparecendo aqui como fechado. Mas ele, em princípio, deve estar no ouvindo. Márcio? O microfone e a câmera ainda está fechado. Eu já passei para ele, porque ele tentou fazer uma verificação aqui. Parece que a internet também não está muito boa. Está fazendo aí, pronto. Olha ele. Márcio, pode falar. Agora liberar o microfone. Tirar o mute, Márcio. Seu microfone pode falar. Seu microfone está mutado, Márcio, ainda. Vocês abriram para mim agora? Foi isso que eu estou entendendo? Agora. Agora só. Mil perdões, cara. Mil perdões. Eu estava na fala, eu me desloquei. Está escutando? Estamos escutando. Está melhor? Fala. Vai falando. Eu fiz o deslocamento para tentar melhorar, parece que é geral, na região que eu estou hoje, a internet está muito ruim. Eu estava na fala de agradecendo a oportunidade de estar com vocês, batendo um papo, escutei a Dayana falar também aí, a professora Alessandra, eu estava resgatando aqui um pouco da importância, um pouco não, muita importância dos planos, né, decenais de educação. Nós completamos 6 anos, o debate a nível nacional no Fundeb, como vocês estão acompanhando, tantas outras metas e estratégias colocadas nos planos decenais que, infelizmente, as dificuldades de uma falta de uma política efetiva a nível nacional tem atrapalhado muito poder avançar. Quem tem acompanhado os números aí, a gente mais de 80% do plano nacional ainda não pôde ser colocado em prática aquilo que foi planejado pela sociedade civil a partir de conferências que elaboraram esses documentos, né? Eu reforçava o quanto a Bahia tem tido esforço também, seja pelos fóruns, seja pelos conselhos de educação, seja os outros órgãos de representação educacional, esses espaços de disputa e diálogo. Né? A Alessandra fez justamente esse reforço. O momento que nós estamos é mais do que essencial e importante fazer uma escuta cada vez mais próxima da unidade escolar. Do lugar que eu estou hoje, estou justamente no lugar da secretaria, respondendo por 2 partes importantíssimas, né? Eu
eu sempre ao secretário-geral esse privilégio de poder ter esse lugar nesse momento e pensar as políticas, que a gente sabe também que não é tão fácil assim. Mas pensar a educação integral e poder articular as universidades hoje, sem dúvida nenhuma, eu, enquanto gestor, enquanto desafiado e com grandes probabilidades, né? São mais de 100 dias que temos convivido aí com a pandemia, com isolamento e distanciamento, um cenário extremamente difícil para a gente identificar as nossas rotinas, a forma de trabalho, a relação com a família. E aí eu trabalho, aqueles que são gestores, como vocês, estão à frente de um sindicato, a Alessandra à frente de um fórum também, e como professora universitária, sabe o quanto é difícil a gente manter a nossa rede ativa, proativa, participativa, e refletindo justamente esses pontos que foram colocados aqui, tanto por Daiane como por ela. É importante a gente, primeiro, reconhecer que nós estamos muita gente tem falado do novo normal, né? Não é o novo normal. O normal está posto, nós temos aí, de fato, os indicadores estão apontando que esse cenário deve se prolongar por mais um período aí à frente. E acho que todos nós que estávamos acostumados a trabalhar com algumas datas, né, planejamento, tudo foi por terra, porque a gente precisa andar passo a passo nesse cenário. A Secretaria de Educação, eu acho que eu vou trazer algum retrato aqui, Alex, acho que é importante que vocês reconheçam. De imediato, no mês de março, foi uma mobilização muito importante com todos os fóruns, sindicatos, universidades, e o que mais marcou nesse processo, tem marcado muito, é esse compromisso das instituições de ensino superior no estado da Bahia. Seja pelas 4 estaduais, que faz parte desse sistema educacional, seja pelas 8 instituições federais, aí, com os institutos e universidades federais, que cada um da sua experiência, da sua possibilidade, tenha reafirmado o poder da autonomia universitária, que acho que é um grande segredo, da questão da democracia para a escolha dos seus dirigentes, né, que tem sido também o tempo todo questionado pelo governo federal, mas, acima de tudo, pensar em dois aspectos muito importantes nesse cenário. Primeiro, é o combate à doença, à Covid, e os nossos pesquisadores, né, do estado da Bahia, das estaduais e federais, têm feito um trabalho brilhante, na tentativa também de minimizar esses impactos que chegam à nossa população de baixa renda e população mais vulnerável. O outro aspecto é o aspecto educacional, né? Se nós já tínhamos uma grande rede de pesquisadores e de profissionais envolvidos com a educação básica, mais uma vez a Universidade Pública reafirma o seu compromisso com a educação básica. E aí, eu faço sempre questão de fazer o destaque, porque não é porque eu estou numa agenda aqui específica do Sindicato dos Técnicos Administrativos. É importante reconhecer que esse fazer da universidade passa não só pelos pesquisadores, mas, acima de tudo, também por aqueles que conduzem a universidade no seu dia a dia, como são os nossos técnicos e analistas universitários, né? São eles que convivem diariamente com esse olhar cuidadoso da comunidade acadêmica, da população que se envolve com a universidade. Então, nesse cenário remoto, a gente tem percebido o quanto também o suporte tem sido dado por esse segmento da comunidade acadêmica, que é os técnicos analistas universitários. Então, aqui fica esse registro. No campo da educação, como eu estava colocando aqui, que tem sido uma frente importante, nessa escuta que foi desenvolvida pela Secretaria, primeiramente com as universidades, com os fóruns, era de tentar analisar e avaliar esse cenário, né? E acho que, na medida do possível, as instituições se colocaram de forma firme e, inicialmente, em defesa da vida, que é o que tem sido colocado pelo governo do Estado, que toda e qualquer ação que a Bahia pense nesse momento, que envolva educação, a prioridade é pela vida dos jovens e jovens, né? Meninas e meninas, e de toda a comunidade escolar, professores, pesquisadores, funcionários da educação básica, que faz um grande grupo de profissionais da educação hoje, né? E o segundo cenário, para além da educação, é não deixar nenhum jovem, nenhuma criança para trás. E essa que a Alessandra foi firme, a Daiane foi firme, porque esse fosso social, ele se agrava muito mais no cenário que nós estamos. E se as políticas educacionais, a política de Estado não tivesse cuidado de pensar justamente as diferenças sociais que são tão marcantes na sociedade capitalista como a nossa, possivelmente a gente agrava ainda muito mais esse cenário. Então, o desejo, enquanto Estado, é que isso não possa acontecer.
Então, a educação tem tido uma posição firme, e aí a disputa que está em vigência, não só nessa questão da questão do público e privado, da política nacional, política estadual, é justamente sobre a questão do trabalho remoto, né, que é da educação à distância, da educação semipresencial e atividade presencial. Acho que a pauta que está nos tomando internamente nas universidades tem sido essa discussão, nós temos acompanhado também, que é justamente um possível retorno e de que forma retornar às atividades acadêmicas, né? E aí a gente reforça mais uma vez, a primeira, a defesa da vida, e segundo, é poder garantir que esse esforço não possa ser aumentado. A educação tem dialogado com seus diretores territoriais, vocês sabem que a nossa grande Bahia é dividida por territórios, então tem sido um cuidado da Secretaria dialogar com os núcleos territoriais, e os núcleos territoriais dialogar também com suas unidades escolares. Com as universidades, tem tido um diálogo permanente com os reitores, na Constituição, de refletir nesse momento, esse cenário, nada mais do que isso, entendendo que nós, quando a gente abre um diálogo, uma reflexão, significa que a comunidade também passa a pensar em outras possibilidades e caminhos. Eu trago alguns exemplos na agenda da educação integral, que é uma pauta também, que é uma pauta que nosso plano estadual coloca aí como meta 30%, 25% da oferta nos próximos 10 anos, né? Então, nós temos ali em 2016, o PEE completa 4 anos agora, em 2020. Nós estávamos num programa de expansão da educação integral no Estado. Hoje nós temos aí 210 unidades de tempo integral. Nós temos uma rede com mais de 1.200 unidades escolares, uma rede enorme, né, para poder pensar essa política educacional. Mas o exercício que eu falo com a educação integral em particular é que por mais que a gente perceba, entenda, né, que o cenário é um cenário difícil para pensar as políticas educacionais, mas, ao mesmo tempo, reafirma, Alessandra, que a pandemia nos traz reflexões como essa que você apontou, né? Princípios que são fundantes da educação pública estão sendo evidenciados justamente pela necessidade de reconhecer as diferenças sociais de um país como o nosso, de um estado como o nosso. Então, a pandemia, na condição de gestor também, acho que muitos de vocês percebem isso, nos coloca nesse lugar da sensibilidade de entender as diferenças sociais e de que forma a educação pode agravar ou pode melhorar as condições de vida de milhares de jovens, né? Então, de forma bem sucinta também, dizer que nesse lugar da secretaria, esse lugar do cuidado para os jovens, de rever as políticas, que a gente sabe que muitas das metas que estão postas precisam ser revistas, porque é um cenário completamente adverso, mas sem perder de vista o direito da aprendizagem, o direito da educação pública de qualidade, de todas essas bandeiras que nós, educadores e educadoras, defendemos enquanto política de Estado, enquanto política educacional. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui participando nesse momento, fazendo essa escuta, fazendo um pronunciamento, porque a gente se sente também, na medida do possível, acolhidos e compartilhando justamente aquilo que a gente tem na condição de estrutura de governo, ou seja, na condição de professor universitário também, identificado algumas possibilidades. A educação, nesse momento, está preparando as unidades escolares, tem sido uma ação pontual nesse momento, então, todas as escolas estão sendo preparadas para receber os seus estudantes, sem data definida. Então, é importante que a gestão não pare, e isso o secretário Jerônimo tem feito de forma muito contundente, junto com o governo do Estado. E aí é nosso papel, tem sido esse, de identificar alguns caminhos e reafirmar aquilo que a gente acredita enquanto políticas educacionais. Tá certo? A gente agradece, Firmino. Pede desculpa aí pela questão da internet, a gente sabe que é um processo, mas estou aqui. Enquanto ela estiver aqui firme, eu estou com vocês aqui. Tá bom? Obrigado mesmo. Um abraço. Toda atividade que a gente faz, sempre tem um membro que tem um problema com a internet. No dia da reunião com os reitores, foi Márcio. Assim? Hoje é Márcios, com problema de internet. E aí a gente brincou que já é para chamar a atenção de que não é nada fácil essa vida digital, né? São muitos desafios para a gente pensar a aula com EAD, são muitos desafios para a gente pensar esse mecanismo, né, da tecnologia no nosso dia a dia. Então,
Eu acho que é um teste para a gente refletir, então, como, né, a gente também educar por essa plataforma digital, né? Então, que não deixa de Sem ser, dúvida. de ter todas essas peripécias aí. Você se programa para uma live, cai áudio, é não sei o quê. E a mesma coisa é você pensar a aula com esse mesmo recurso. Então, porque você Perfeito. pensar as aulas à distância, você utilizando a internet do seu trabalho, né, a rede no caso da universidade é uma coisa, mas você usando a internet da sua casa, meu irmão, ou os dados móveis, é um desafio grande, viu? E aí essas coisas que acontecem já servem para a gente refletir, né? Mais um desafio que a gente precisa superar na educação. Bem, agora gostaria de iniciar um momento de perguntas. Eu inicialmente tinha feito algumas perguntas pensadas em Alessandra e depois em Márcio, né? Mas só que algumas perguntas que eu concebi dá para ser direcionada, na verdade, para os dois. Então, quando for para os dois, eu não falo nada especificamente. Quando for para um específico, eu direi, essa é para Alessandra, essa é para Márcio. A ordem das perguntas seria eu primeiro, depois Cirmine e depois Dai. Tudo bem para vocês? Tranquilo, Ô, então? Salvador, eu acho que, Diga, amigo. assim, em questão das damas, eu acho que poderíamos começar com Dayana, né? Que hoje está representando o fórum, e depois você, por último. Tranquilo, chefe. Ó, como o Firmino tá fofo, gente. Isso é para eu participar mais, viu? Eu, Porque né? eu disse Pode a ser ele. É um assim? cavaleiro, é muito gentil. Mas deixa eu dizer, eu disse a ele, um monte de gente vinha me convidando para as lives, e eu sempre dizendo, não tenho condições, não tenho condições. Você organizar a live e Pedro, olha Pedro, que pede não sei o quê. Não dá para mim, não. E aí ele deixa assim para me conquistar, para dizer, viu que você conseguiu? Tem que pegar gosto Mas, pelas enfim, deixa estar, não me engane, não. Márcios e Alessandra, né? Além dessas questões todas que a gente colocou aqui, de desafios que a gente vem pontuando e percebendo, né? E levando ao debate nessas esferas em que a gente participa. Mas vocês, pessoalmente, quais são os desafios que vocês acham que é mais difícil da Secretaria de Educação, do governo do Estado? O que é que vai ser mais difícil, que vai necessitar mais esforço por parte do governo para que a gente consiga estruturar aquelas questões protocolares que já estão sendo aventadas? Então, dentro daquelas questões de protocolo, o que é que vocês acham que hoje é o mais difícil de fato, efetivar? Acho que essa daí podia ser Márcios, né, para responder? Pode ser. Os desafios são tantos, na verdade, né? Mas, enquanto secretaria, a gente não pode dizer que é obstáculo ou dificuldade. O governo tem que dar a solução, e é isso que nós estamos tentando nesse momento, né? Diria que parte desse processo, primeiro, a gente não pode se colocar apenas a secretaria como responsável para a condução da política, porque a política educacional não é apenas de gestão de Estado ou de governo, né? Então, quando a gente fala no início que teve uma mobilização do Fórum de Educação, do Fórum de Reitores, das universidades, da UNCB, da Undime, da PLB Sindicato, significa que temos uma corresponsabilidade nesse processo, que é como eu chamei a atenção, que nesse cenário acabou floreando, na verdade, né? Então, a gente entende que os desafios do retorno às aulas têm sido a nível mundial. Isso não é uma questão que vai ser específica da Bahia. E os estados e municípios têm se debruçado justamente nessas informações a nível nacional e internacional. Vira e mexe, vocês acompanham a imprensa e vê que tem algum estado apressado aí em querer sair na frente e puxar um protagonismo que, por vezes, é desnecessário, compreendendo quem vai definir aí o cenário os indicadores de saúde, né?
de como vai ser a curva da pandemia, de como vai ser os números da Covid por município, pelo Estado. Então, os desafios são muitos, muitos, né? Diria que nos últimos anos o país deixou de investir na tecnologia, isso é fato, não é uma questão pontual do município de Salvador, do estado da Bahia. O Brasil como um todo deixou de fazer investimentos nas tecnologias, e isso está sendo cobrado agora, né, enquanto política de Estado. E muita gente fala que como direito social, mas não fala como uma questão particular, privada, né? Muita gente fala do acesso à internet hoje como uma política social, um direito social, como é o esporte, o lazer, a saúde, a educação, porque a gente entende que as tecnologias contribuem demais nesse cenário do século XXI, não só porque está posto agora, né? Mas diversas ações que envolvam segurança alimentar, segurança do país, do Estado, tem a tecnologia envolvida. Então, se a gente fosse considerar pontualmente, não diria dificuldade, mas um grande desafio para todo o país nesse momento, e vai ser para o Estado, para o município, é investimento para as tecnologias. E aí você citou muito bem, né, o exemplo aqui da nossa live, né, alguém sempre cai, e por coincidência foi Márcio e Márcios. Isso, na verdade, aponta a relação do cuidado que possivelmente deveremos ter com a rede, né, seja com os universitários, seja com os estudantes da educação básica. Não é simples dizer, eu tenho acesso a dados móveis ou eu tenho acesso à internet com velocidade. Não é isso que está sendo posto. É todo um cenário, né, de condições de aprendizagem que a gente vai ter que pensar e refletir na condição do professor universitário, na condição do professor da educação básica, porque a relação ensino-aprendizagem a gente sabe que tem diversos obstáculos aí, para além das questões sociais. Então, se eu fosse definir um ponto, de fato, de interseção para a gente poder tentar avançar enquanto política, os investimentos com as tecnologias. Viu? Ótimo. Também penso igualmente. Eu queria comentar também um pouquinho, né, esse desafio. Porque a gente, assim, do lugar do fórum, né, Márcios, e Márcios me colocou na armadilha, porque primeiro ele me chamou para atuar na coordenação do Fórum Estadual junto com ele, aí quando eu disse que sim, beleza, a gente se elegeu, aí ele saiu fora e eu fiquei. Brincadeira, viu, Márcio? Mas a gente sabe do seu compromisso com o Fórum Estadual e da importância estratégica de você estar agora, né, do lado do governo, atuando, né, nessa função dentro do governo. E aí que eu queria colocar, assim, como um desafio, Daiane, que eu acho que é um grande desafio, de que haja essa compreensão que Márcios falou, né, de uma corresponsabilidade, de uma colaboração, ela seja mais, né, aceita, mais compreendida, mais trabalhada mesmo, dessa corresponsabilidade, né, dessa colaboração. Eu acho que a gente precisa ter assim, não é uma coisa que se muda por decreto, embora a normatização da colaboração, e aí o regime de colaboração, e aí o sistema estadual de educação, tudo isso é importante, que haja uma normatização sobre isso. O nosso plano estadual aponta, né, a necessidade de que o Estado também crie o seu sistema estadual de educação e tal. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, o desafio maior é fazer isso virar uma cultura, né, uma cultura de colaboração, porque não basta ter a regra, né, e, na verdade, não precisaria, talvez o que antecede, né, seria a própria cultura, mas a gente não tem a cultura, então tem que ter mesmo regra, né, para a gente ir ali se habituando a esse regime, né, de colaboração. E aí, nisso, esse desafio, né, cultural, me parece que se soma uma coisa que eu acho que é muito desafiadora também, que é uma compreensão do papel de cada um dentro desse regime. E aí me parece muito importante que, embora todos participem da colaboração, mas que o Estado tenha muita clareza
sobre o seu papel de coordenador. E eu acho que isso também foi uma coisa que a gente avançou muito, né? Porque, e aí, marcadamente a partir da gestão do professor Jerônimo, né, que vem sinalizando, né, e apresentando toda uma competência, inclusive, em fazer toda uma mediação, em chamar as instituições, em chamar os movimentos, chamar os sindicatos para dialogar. Então, acho que assim, a gente está vivendo um período oportuno, né, de experiência, de vivência do Estado como um coordenador, né, porque o Estado, ele tem esse papel, né, e só ele pode fazer essa coordenação e bem feita, né, com respeito, agregando, estimulando os outros a colaborarem, né, então acho que assim, é um desafio compreender o papel do Estado dessa forma, né, como um agente de coordenação, de suporte até, né, a gente sabe, a gente que é coordenador, a gente sabe, né, o que cabe a um coordenador, né, agregar, dar suporte, e quanto mais ele conseguir exercer esse papel de articulação, mais ele vai ter colaboração, mais participação, mais corresponsabilidade, mas certamente a gente precisa de um agente articulador, né, que não determine as coisas, mas que escute, que agregue, que integre. Com certeza isso é um grande desafio, não só pela a disposição de coordenar, mas até pela compreensão mesmo do que é esse papel coordenador, né? Do que é um regime de colaboração. Então, acho que o Estado tem um grande desafio, né? E é dialogar, inclusive, como o Márcio está falando, né? Das políticas aí de comunicação, de acesso à tecnologia, é um papel de coordenação que vai além do próprio setor, porque é claramente um diálogo intersetorial, né? Então, a área de educação, enquanto coordenadora, e diante desse problema da falta de acesso às tecnologias e à internet, precisa buscar um diálogo também com outros setores, né? E a gente discutir, de fato, uma política de democratização dos serviços de comunicação. E a gente precisa discutir, a gente já devia ter feito isso, eu lembro, eu participei na época de meu mestrado, muito tempo atrás, da discussão sobre sociedade da informação no Brasil, né, e toda uma discussão sobre a importância da comunicação ser considerada como um serviço público, mas a gente teve um direcionamento completamente diferente, né? É um serviço privado e mal feito, né? Porque a gente está aqui arcando com essa despesa, com esse custo, e a gente não tem um bom serviço, né? Meus filhos aqui em casa ficam enlouquecidos, porque a cada mês eles querem mudar de empresa, né? De telefonia, porque eles usam muitos jogos, e aí é que não funciona mesmo, né? Então, é um serviço que é caro, e é um serviço que é mal feito, né? Então, a gente tem muito problema, mesmo quem paga, mesmo pagando. E isso é uma realidade que é de Brasil, né? E a gente vai acumulando esses problemas. Já há toda uma discussão aí sobre a tecnologia 5G, que a gente não está nem conversando. Então, a gente que é do campo da educação, para funcionar bem a educação, se isso é algo que é estruturante, a gente tem que começar a discutir isso também, né? Então, entender o papel, né, a importância da política de comunicação, a importância de que seja pela via pública, livre, porque também a gente fica muito refém das grandes empresas de comunicação, que são mundiais, né? E a gente tem aí todo um problema de dados que são compartilhados por nós e que são usados indevidamente por essas empresas privadas, né? E isso dá todo um processo de influência na própria soberania dos países, né? Então, a gente, assim, são problemas que a gente, enquanto educadores, a gente precisa estar mais envolvido, mais implicado, e esse é um grande desafio, né? De perceber também essas interfaces da nosso campo com outros campos. É isso. Desculpem. Como a Alessandra já tinha falado, e com certeza a Márcia sabe,
esse ano o governo instituiu como ano Anísio Teixeira em homenagem aos 120 anos de nascimento do educador baiano. Curiosamente, e é muito estranho, Anísio não é conhecido. A gente ouve falar de vários outros educadores, dignos e merecidamente, mas Anísio não é conhecido. Eu mesmo, para achar um livro de Anísio na biblioteca, só tinha 3 títulos, e únicos, nem saía de empréstimo. Você só podia usar lá na biblioteca. Aí eu pergunto a Márcio e a Alessandra, por quais razões Anísio não é conhecido? Porque ele tem um lugar de destaque na educação, mas ele, curiosamente, não é conhecido na Bahia. Alô, estão me ouvindo? Márcio responde ou eu respondo primeiro? Pode ser você, Alessandra, porque você já tinha feito Salvador, você fez uma pergunta aí que acho que cabe a um estudioso, né, sobre as obras de Anísio Teixeira. Eu entrei para o clube Pode outro ser. dia, Márcio. Eu comecei a estudar ele, virei fã. O Fórum Estadual de Educação compõe a comissão de organização do ano Anísio Teixeira. E, por conta disso, nós temos acompanhado um pouco essa iniciativa, que, preciso dizer aqui, é louvável, né? Acho que a gente tem que, primeiro, reconhecer a importância dessa iniciativa agora, né, do governo estadual, de tornar, né, os 120 anos, a comemoração dos 120 anos de Anísio Teixeira como um ato político, né, como uma data, né, um período especial de reflexão sobre a educação no nosso estado. Então, eu tenho acompanhado, né, a construção dessa agenda, várias atividades, inclusive agora no mês, esse mês, né, uma série de... Não, agora eu confundi, junho ou julho. O aniversário dele é junho, 12 de junho. Eu estou completamente sem noção de tempo. A gente acorda sem saber nem que dia é. Eu estou desse jeito. Mas também. Está organizando, né, inclusive toda uma programação para a comemoração do aniversário, né, com uma série de atividades, de discussões, dentro de um espírito tanto de homenagear o legado, né, de Anísio Teixeira, mas também tentar pensar o que é que esse legado, o que é que essa herança traz para a gente de inspiração e como é que a gente pode potencializar essa grande obra. É difícil, viu? Potencializar a grande obra de Anísio Teixeira é difícil, porque é grande, né? E a gente ainda não consegue nem, assim, ter essa dimensão, até porque, como você falou, Salvador, a gente conhece pouco, né? Nós estamos, inclusive, essa é uma das ações de atualizar a biblioteca virtual Anísio Teixeira, porque toda a produção teórica de Anísio Teixeira, ela hoje já está sob domínio público. Então, é possível encontrar toda a literatura, né, os livros, obras publicadas, disponíveis em domínio público. Mas, de fato, a disponibilização não é suficiente, né? É possível que a gente mobilize o acesso a essas obras, né? Faça essa discussão. Então, a comissão está pensando também nesse sentido, além de atualizar a BV, né, que é a Biblioteca Virtual, também criar na Bahia, e inclusive nessa comissão participam pessoas de outros estados, então a ideia é criar um núcleo em cada estado de estudo a respeito das obras de Anísio Teixeira, né? Então, de um modo articulado e tal. Então, essa foi uma ideia que foi colocada e deve ser desenvolvida, né, também. Então, há uma perspectiva, né, eu acho que promissora, avalio como promissora, de uma popularização de Anísio Teixeira. Há uma outra interessantíssima estratégia, que é a disseminação de uma obra infantil, que narra a história do menino Anísio, né?
Então, é muito interessante, é um livro que já tem aí proposta de virar peça de teatro, né? Então, para que a gente possa também, através da comissão, né, levar essa história de Anísio para as crianças também, né? A gente sabe a importância de que as crianças também conheçam seus heróis, né? As pessoas que foram importantes para a sua vida, para a sua comunidade, para o seu país, né? É um desafio, mas pequeno em relação a tudo que Anísio enfrentou e produziu naquela época, né? Com certeza. Tantas dificuldades muito maiores, né? Então, quando a gente olha para esse legado dele, a gente sempre pensa que a gente está fazendo muito pouco, que a gente pode fazer muito mais. E faremos, né? Faremos. Pode falar, Márcio. Salvador, deixa eu fazer uma parte, na verdade. Diz a Alessandra que eu não traí ela, não, viu? Ela fez a fala, eu preciso devolver a ela, que eu não traí ela, não. Só que a vida da gente é assim, a gente não escolhe para onde está, né? A gente vai sendo levado também, como ela falou, com o compromisso que a gente tem. E que bom tê-la do lado no momento certo também, porque o Fórum tem o seu grau de importância na política e no sistema educacional do Estado também. Ela sabe disso. Ela briga comigo, mas ela sabe de coração que a gente está junto aí nessa agenda. Quanto a Anísio Teixeira, ele é o grande referencial da escola pública, né? Ele entendia que a democracia lidava pela educação. Caetitense, eu estava vendo aqui a data de aniversário, é 12 de julho. Né? Nós tínhamos aí uma agenda riquíssima para esse ano, não foi, Alessandra? De viagens, de itinerâncias para serem realizadas e, infelizmente, com a Covid, a gente vai ter que fazer outras estratégias. Mas, de certo, o mês de julho é um mês para a gente celebrar, porque a grande intenção do Estado, da Secretaria em particular, com as comemorações dos 120 anos de Anísio, era dar visibilidade não só às suas obras, mas com todos os seus feitos, né? Então, valores que envolvem aí a educação integral, que é uma grande referência, e se a gente for parar para avaliar, os indicadores apontam que quanto mais a criança está na escola, e convive com a arte, com a cultura, com a música, né? Com as ciências, cada vez mais você tem aí um jovem com a consciência crítica e de compreensão de mundo muito mais sensível do que a gente entenda qualquer outro processo. Então, o Anísio trouxe para o Brasil, para o país, princípios educacionais e de grandes referências que estão aí em vigência, que a gente precisa valorizar. A CAPES, né, com a educação superior, então, tantos e tantos órgãos e sistemas que foram pensados por eles, que a gente precisa, de fato, evidenciar, não só como baiano, mas como educadores, né? A gente precisa reconhecer isso. Para vocês terem uma ideia, o livro que eu achei dele na biblioteca, eu abri. E apesar de eu ser um leitor apaixonado, gosto de ler muito, eu não li todo, mas só os capítulos iniciais, quando ele disse que a escola pública é fundamental para a democracia, eu amei. Eu virei um anisiano de carteirinha a partir daquele dia, entendeu? Ele tinha uma visão muito clara da importância da escola pública. E eu fico triste quando eu vejo, porque eu tenho vários colegas de curso de pedagogia. Eu falo, vem cá, você conhece a Anísio? O pessoal não conhece? É estranho. Como é que um curso com essa natureza não conhece um educador desse? É muito estranho. Firmino, pode continuar, amigo. Tá mute você tá mute. Deu um toque no abrindo aqui agora. Bem, veja só, nós temos algumas situações a ser colocadas aqui. Por exemplo, na questão de Alessandra, eu vejo que a discussão e a tentativa de implementação no estado da Bahia de um ensino de qualidade já virou um mantra já da FEEBA, né? Está perseguindo isso. E para construir isso, precisa de vários braços, né? Várias mãos, né? E cabeças. As universidades, elas têm colaborado nesse sentido. Seria um parceiro assim fundamental. Ele está sendo esse parceiro. Qual a visão da FEEBA em relação à participação das universidades nessa construção do ensino, desse ensino médio fundamental? Ele participa? É como se queria?
Eu acho que tanto Márcios, né, na perspectiva da secretaria, como o FEEBA, eu acho que podem falar bastante, assim, sobre as universidades, né? E aí, fazendo uma ponte, inclusive, com o que Salvador traz, assim, de Anísio, se para Anísio, né, a educação, a escola pública era esse espaço de produção da democracia, a universidade, ele via completamente integrada, né? Completamente integrada a educação superior com a educação básica, né? Como instâncias de um mesmo sistema educacional, né? Então, a educação superior também pública, como um espaço de produção de conhecimento, de produção de cultura, de produção científica mesmo, né? A ciência nessa perspectiva bastante ampla. E aí, assim, no Fórum Estadual, a gente está passando agora por uma atualização. Aí Márcios lembra que há algum tempo atrás, nem todas as universidades, instituições de educação superior, participavam do fórum. E a gente teve agora uma atualização recente de um ano do nosso regimento, e a gente está integrando todas as instituições, inclusive todas as públicas, e inclusive convocando também as instituições de educação do setor privado, né, entendendo que também as instituições do setor privado têm uma grande responsabilidade com a educação no nosso Estado, né? Então, abraçam aí uma parcela importante dos estudantes, né? E tem uma responsabilidade também muito grande, né? E precisa dialogar. Então, o fórum avançou, eu acho, nessa concepção, né, de uma colaboração que é público e que é privado, porque há uma corresponsabilidade, né, também entre essas instâncias. E a gente espera, né, que com essa ampliação que nós tivemos de um ano para cá no fórum, que, de fato, as universidades possam atuar, né, de uma forma mais dialógica, inclusive dialogando entre si, né? A gente sabe que não é fácil construir esse diálogo entre instituições no nosso Estado. Às vezes, nem mesmo entre as que são muito identificadas, entre as estaduais, entre as federais, entre as públicas, né? E aí o fórum, na medida em que traz, né, todas essas instituições de diferentes esfera administrativa, né, para um mesmo espaço comum, coletivo, que trabalha ali continuamente, né, de um modo permanente e tal, a gente espera que realmente a gente consiga aí criar condições para uma mobilização ampla e uma participação ainda mais ativa das instituições de educação superior na discussão sobre a educação da Bahia, né, pensada na sua unidade, né, não só pensado como um nível ou outro, né, o que cabe a uma, mas pensado, inclusive, nessa interconexão que precisa, que de fato acontece, essa interdependência acontece, mas nem sempre a gente trabalha, né, essas conexões de modo a potencializar, a nos ajudarmos, né, a funcionar. E aí a gente tem vários problemas que precisam ser vistos dessa forma, né, a partir de uma perspectiva de interdependência, a partir de uma perspectiva de interconexão necessária entre as diversas instituições de educação do Estado, né? E aí eu lembro de várias, assim. A gente tem, por exemplo, toda uma discussão sobre essa transição, né, do ensino médio para a educação superior. As universidades enfrentam hoje, todas enfrentam um problema, por incrível que pareça, em alguns cursos, de sobra de vagas. Olha que a gente tem, né, grande parte da juventude que não está na educação superior. No entanto, dentro das universidades existem cursos que tem evasão, né? Às vezes os alunos os jovens entram, mas não conseguem permanecer na universidade, e tem falta de completar vaga mesmo, né? Vagas ociosas, né? Então, isso é uma realidade da educação superior hoje.
a despeito da gente ter tanta gente do lado de fora da universidade querendo entrar, né? Então, são vários os problemas que a gente tem hoje na educação que precisam ser pensados dentro da sua complexidade. E aí vai ser muito importante que o fórum possa contar com a participação ativa das universidades, e aí, inclusive, representada por várias perspectivas, né? Por exemplo, a presença dos técnicos, através agora da recém-aprovação, né, do Fórum dos Técnicos, como membro do Fórum Estadual, né? Também trazer essa realidade do trabalho dentro da universidade para dentro do fórum, né? E com certeza, nesse espaço de diálogo e de troca, a gente conseguir avançar juntos, né? Pensando juntos nesses desafios, que não são desafios de um ou outro agente, mas que é desafio de todos nós. E a gente precisa, de uma forma solidária, colaborativa, estar enfrentando juntos, até para ter mais força, né? Para vencer. Tá? Então, fundamental, as universidades no enfrentamento, na relação com a educação básica, o Márcio já vai falar disso, com certeza, né? O desafio que e, ao mesmo tempo, a demanda real, né, de que esteja articulado a educação básica com a educação superior. E aí, no fórum, a gente reúne esses atores todos. Pessoas ligadas à educação básica, pessoas ligadas à educação superior, não só pela via da administração desses níveis, mas da luta pela qualidade nesses diferentes níveis. Então, a gente tem o sindicato dos professores da educação superior, como a gente tem o sindicato dos professores da educação básica. O sindicato dos professores de um e de outro, no privado e no público, né? Então, realmente, o fórum, acho que ele caminha, né, para uma configuração extremamente plural, participativa, integrada, que com certeza vai dar um bom caldo aí, né, de reflexão, de atuação política para a gente fazer mudanças acontecerem no estado da Bahia. Márcio, quer falar alguma coisa a respeito? Sim, bacana, Alessandra. Acho que é um pouco a provocação de Firmino. Primeiro, eu vou destacar assim, da alegria que eu estou aqui com vocês. Esse bate-papo está muito bacana, um ambiente muito solidário também. Acho que é importante também destacar isso com vocês. Essa iniciativa do Sinteste engrandece muito o papel de vocês. O debate, Firmino, nesse momento, você procura identificar a importância das universidades públicas, né? Isso, o estado da Bahia é imensurável hoje, né? Ter 12 instituições que possibilita, enquanto projeto de vida para a nossa juventude, o acesso à educação superior. Essa é uma agenda. Está posta, né? Então, se nós pudéssemos, né, pensar em 2004, lá atrás, eram 5 instituições, 6 instituições. Nós somos 12, temos a necessidade de ampliar vagas, mas tem um cenário que a Alessandra acabou de colocar, né? Vagas ociosas e a evasão. Enquanto Estado, nessa relação com as universidades, nós temos algumas políticas públicas que a gente precisa, em algum momento, estar valorizando, né? A primeira delas é a assistência estudantil, que vocês também conhecem, que envolve as estaduais. Acho que é uma política que tem colaborado muito com nossos jovens para se manter na universidade, porque é um cenário extremamente difícil, né? Não só ser aprovado, ingressar na universidade, mas se manter. Tem outro programa que eu acho que a gente valoriza muito também, que é a Universidade para Todos. Vocês também acompanham, participam de forma efetiva em algumas das instituições. A UNEP é muito forte isso, né, Firmino? A participação dos técnicos nos programas da UPT, as CAUFs também. E tem sido um programa que tem tido como estratégia para além da aprovação no vestibular. A UPT, há 10 anos atrás, tinha como premissa, né? Era um cursinho pré-vestibular. E a gente percebe hoje o quanto esse programa tem colaborado, por exemplo, para pensar projetos de vida, que esse é o grande desafio da educação básica, né? O estágio da educação superior é mais um estágio, mas não é a única possibilidade para poder vencer, para poder ser resiliente e ganhar outros espaços no mundo do trabalho. O papel das universidades, a gente pode fazer um recorte. E aí eu preciso estar sempre destacando um companheiro também que fez um trabalho brilhante frente ao IAT, que é nosso querido Penildo. Penildo, como diretor do IAT, deixou grandes experiências e legados.
Quando a Alessandra fala do Fórum Estadual, a gente fala do FORPROF, por exemplo, né, que é o Fórum Permanente de Professores, né? Então, esses espaços, esses fóruns, sempre foram espaços de diálogo e construção de políticas para o Estado da Bahia. Então, aí estão sendo retomados, reverenciados de novo, porque a gente acredita que essa aproximação da educação básica, da educação superior, é fundamental, fundamental. E aí os livros, e a Alessandra pode falar até um pouco mais, porque ela é pesquisadora dessa área também, sabe, os espaços, a relação espaço-tempo, formação e necessidade da educação básica nunca conseguem andar no mesmo passo, né? Ou seja, a escola do século, como a gente faz, a escola do século XXI, o professor está no século XX e o estudante lá na frente. Então, esse ditado é bem comum, que coloca a universidade num papel também essencial para pensar a formação de professores, né? Nós temos diversos cursos de formação, temos uma das maiores políticas, e aqui também referenciou a Alessandra, que é a política de iniciação à docência. O Estado da Bahia foi sempre um destaque nessa política de fomento do governo federal, resistiu, combateu pela manutenção do programa, nós estamos fortes, perdemos bolsas a nível de Estado, mas está aí, as universidades, 14 instituições hoje, com projetos aprovados, mantendo a sua ação, dialogando com a secretaria. Então, acho que esse é o grande cenário, Firmino, que nós temos valorizado, você entende? É pensar a política não apenas para dentro da secretaria, é a secretaria pensando na política com as universidades. Naturalmente, mais do que nunca, esse espaço da universidade é o espaço do universo, né? Universidade. Então, os pensamentos, as reflexões também cabem aos pesquisadores, mas a educação básica também tem produzido muita coisa bacana. E tem sido um pouco do meu lugar nesse momento, né? Articular a educação básica e a educação superior. Os projetos que nós temos na secretaria, pelo menos, diria a você, pelo menos 4 deles, que envolvem ciência e educação, que envolvem inovação e tecnologia, tem tentado esse diálogo permanente, porque potencializam a agenda, né? Quando eu tenho um estudante da educação superior envolvido com estudantes da educação básica e os professores também, que é um pouco o que o PIBID e residência faz hoje, a gente tem grandes possibilidades de melhoria dos indicadores educacionais. E aí a grande mensagem do secretário nesse momento, de Jerônimo, a Alessandra citou isso, é esse poder de articulação, de escuta, de saber cobrar quando deve cobrar, de saber, né, dialogar quando deve dialogar, porque a gente tem que saber o nosso lugar. E as universidades têm um lugar também importante quando a gente fala da melhoria dos indicadores educacionais, né? A gente precisa reafirmar isso, e isso não vai ser da noite para o dia também, né? Como a Alessandra falou. Se a gente tem um espaço como o Fórum Estadual fortalecido, com a presença de vocês agora, enquanto sindicato de técnicos, nas universidades presentes, esse é um espaço, de fato, de poder trazer reflexões e reafirmar esse papel, essa troca, essa coparticipação, essa corresponsabilização dos entes que são envolvidos com a educação do Estado. É isso que a gente deseja muito. Acho que na oportunidade também eu quero, em nome do Fórum, agradecer esse aceite da nossa participação no Fórum Estadual de Educação, porque, assim como a gente vem colaborando, é também um espaço para a gente de crescimento, né? Porque, às vezes, a questão administrativa fica tão latente nos nossos debates que é preciso levar para além da nosso próprio umbigo, por assim dizer, as questões que são próprias desse mundo da educação e do ensino. Então, tem sido, de fato, um ambiente acolhedor, em que a gente vem colaborando e tem crescido também muito enquanto representante de categorias nesses espaços. Então, foi muito bom para a gente também fazer parte do Fórum de Educação. Então, acho que, de fato, a grande palavra, né, que a gente tem que carregar, principalmente nesse período de pandemia, é, de fato, união para articular as coisas de uma forma que dê segurança para todos, né? Então, os impactos da pandemia são muitos, e na educação pública a gente já tinha vários fatores aí nos colocando como desafios, e eles tendem a ficar maiores, né? Estão ficando maiores diante desse cenário, e a gente precisa, de fato, se unir, se articular bastante, né? Para que dê segurança, porque até esse fator que você colocou aí de evasão, se as pessoas não estiverem seguros,
eles não vão retornar para o ambiente de ensino. Como eu falei na estante, né? Enquanto mãe, se eu não sentir que a escola do meu filho tem condições de fato de recebê-lo, e que ele tem condições de agir de uma forma madura naquele ambiente, ele não vai retornar. E isso vai acontecer com uma série de pessoas. Então, também vai rebater essa questão da evasão, né, se a gente não fizer uma coisa articulada que dê segurança para as pessoas retornar. Então, tem que ser algo que, de fato, vai precisar de muita conversa, muito diálogo. Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Como a Alessandra colocou. Exercer esse papel de despertar, né, o Estado enquanto articulador, enquanto coordenador, né, para despertar nas pessoas esse exercício de fato de participar, e as pessoas enxergarem cada um do seu ponto a essa responsabilidade com essa educação de qualidade que a gente tanto quer, porque às vezes a gente fala tanto, e a gente precisa pensar qual a minha parcela nisso, qual a minha colaboração de fato para essa educação de qualidade, né? E acho que isso, de fato, é uma responsabilidade de todos nós, e cada ambiente que a gente puder trazer essas reflexões, a gente tem que fazer. Então, aproveito para parabenizar esse papel também que a Alessandra aí, apesar dela dizer que o Márcio deixou aí no chabu, mas é importante, de fato, em cada lugar, cada oportunidade que a gente tiver, a gente atuar mesmo com responsabilidade, e eu percebo essa atuação que você tem feito, Alessandra, em todos os espaços, de estar ali, colocando as discussões, vamos levar essa visão, ouvir, né, todos essas pessoas que estão participando, pedir, né, a colaboração, esse exercício, de fato, é muito importante das pessoas se sentir que podem ajudar e, de fato, elas verem o resultado. Aquela dica que eu dei, aquilo foi levado adiante, e isso é muito importante nesse momento que nos exige tanto, né? Então, essas observações que eu queria fazer disso aí. Ok. Firmino, está ficando tarde, não sei como é que está o pessoal. Eu tenho duas perguntas ainda, mas só vou fazer uma. Que vai para os dois de novo, Alessandro e Márcio. Aliás, eu vou deixar essa para a Alessandra. Viu, Alessandra? É um caminho especial. O finado professor Pierluigi Piazzi classificava os estudantes em dois grupos, alunos e estudantes. Ao primeiro grupo, ele dizia que é aquele pessoal que vai à sala e assiste a aula. E o segundo, realmente, é aquele que propriamente estuda, né? E ao primeiro grupo, ou melhor, ele sintetizava esse pensamento na seguinte frase: aluno brasileiro não estuda para aprender, estuda para tirar nota. Como a nossa temática fala de paradigma, e esse paradigma é muito forte na nossa educação, no nosso estudante, é o mesmo para o universitário. A gente sabe como é, a gente estuda para tirar nota, meia hora antes a gente quer revisar para chegar na sala de aula para não esquecer, e aí se preocupa muito com a nota. E aí, como é que a gente muda esse paradigma do nosso estudante, ou até mesmo dos nossos professores? Porque o professor também acha que a nota é que realmente valida a aprendizagem. E não necessariamente. O rapaz pode ter pescado, de repente, ou então chegou em cima da hora, deu uma lida e gravou alguma coisa. E aí, como é que trabalhamos com desse paradigma de estudar para a nota e não para aprender, para crescer em conhecimento? É uma pergunta, acho que só isso aí daria mais uma hora de conversa nossa aqui. É uma pergunta muito interessante. Eu sou pedagoga, né? Sou formada em pedagogia. O que me motivou a estudar pedagogia, mesmo tendo uma formação profissional em química, técnica em química, eu fui analista química em indústria. Colega de Firmino. Firmino. Pois é, eu me formei na época na escola técnica. Exatamente por aí. E daí me contrataram, e eu fui um tempo analista química, mas apaixonada por pedagogia. Por isso que eu tô lhe conhecendo, viu? Tô lembrando de você. Pois é, depois a gente vai trocar umas informações para ver esse encontro aí. Fugimos da área.
Mas a química, assim, no meu coração, eu amo química até hoje, mas eu sentia a necessidade de, e aí estudando química, lidando ali com conhecimento, com as aulas que eu mais gostava, naquelas aulas de laboratório, que a gente ia lá, explodia a coisa, misturava. Quer dizer, essa coisa de lidar com o conhecimento dessa forma, né? Mas eu via também ali relações assim muito complicadas. Assim, precisava gostar muito de aprender para poder seguir em frente. Porque, de alguma forma, a dinâmica de funcionamento da escola quase que desestimulava o aprendizado, né? Isso era uma coisa... E eu ficava incomodada com isso demais, né? Eu era muito jovem. Era predestinada. Acho que é porque eu antes tinha estudado na Escola Parque. Esse detalhe também, viu, Márcio? Eu fui aluna da Escola Parque de Anísio. E aí, até a oitava série, na época, né? E aí, da oitava, passei para a escola técnica. Subia a ladeira todo dia, né? De carona e tal. Pegando carona também e assistindo. Então, eu acho que tem, Salvador, assim, tem por um lado, coisas que a gente precisa entender no comportamento dos estudantes, mas, por outro lado, tem coisas que a gente precisa compreender na forma como a escola está se organizando, né? Na forma como ela oferece a experiência educativa, sabe? Nem sempre de modo a encantar mesmo, né, o estudante, o jovem, pelo aprendizado. E eu acho que essa diferenciação, assim, da expectativa do jovem e do que a escola tem oferecido, ela está ficando cada vez mais longe, assim, sabe, mais distante. Inclusive, quando eu vou discutir pandemia da perspectiva pedagógica, eu tenho um pouco colocado esse como um grande desafio também, porque não dá, e teve uma pesquisa que o grupo de didática fez lá na UFBA, que uma preocupação dos estudantes nessa questão do ensino remoto é de que o ensino seja do mesmo jeito que era no presencial, né? Transmissivo, chato, não sei o quê, e eles acham que se for assim, aí é que eles não vão ficar mesmo, né? Então, acho que tem esse componente aí de uma falta de sintonia entre o que é a expectativa, né, de aprendizagem, de experiência no mundo, né, e o que a escola tá oferecendo em termos de ensino, de relação com a vida, de contextualização, né, que absolutamente vai conseguir vingar nessa nova conjuntura, né? A gente vai precisar de um esforço muito maior, até pela questão do acolhimento, né, que eu tinha falado antes, mas também, assim, para tornar a aprendizagem efetiva, eu acho que a gente tem que mudar completamente o paradigma de educação nessa nova conjuntura. Assim, fazer um esforço grande para isso. Ou não vai dar. Como já estava difícil. E agora vai ficar ainda mais complicado. Não sei se respondi, mas... Firmino, aproveitando que ela já falou que dá panos para manga, como dizem, né? A gente já vai convidar ela para fazer essa live, viu? Com certeza. Eu acho que, assim, esse tema assim, muito abrangente e todos nós queremos contribuir até mais, né? E temos mais perguntas, por exemplo, nós temos pessoal participando, inclusive a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia está fazendo uma menção aqui de que essa live é muito importante. Ela está acompanhando a live, entendeu? Fabiola Mansur, mandando um abraço a todos, a todas, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente poderia e deve, né, isso a nosso público, tentar buscar uma nova live com esse tema, né? Eu acho que deverá
ser pós-pandemia, se Deus quiser, né? Mas eu acho que o tema da educação, eu acho que nos compromete, né, a estarmos aqui mais uma vez para podermos comentar, discutir, trazer novos elementos, inclusive porque ficou a semente em todos nós, né, dessa discussão positiva em torno da educação, né, a implementação de uma educação de qualidade no estado da Bahia, e precisa de vários atores. Então, esses atores que estão aqui não são suficientes, mas são guerreiros e guerreiras para construir também, ajudar a construir esse novo momento. Então, assim, eu gostaria de... Diga, Dai. Até mesmo discutir os protocolos, Firmino. Isso. Quanto mais a gente avançar nesse debate, a gente pode, num segundo momento... Olha, eu já me comprometendo. Com certeza. Mas ela começou assim a que gostar, a coisa avançar, a gente pode vir a discutir de fato os protocolos que, né, o Estado e o Fórum Estadual da Educação já começar a ver nesses espaços de diálogo, trazer para a gente fazer esse repensar, né, essas análises também junto com a nossa realidade de categoria e também a nossa realidade de pais, tios. Acho que todo mundo, no final, tem a responsabilidade com a educação pública de qualidade, em todas as esferas, tanto na educação básica quanto na educação superior. Né? Acho que é esse o nosso papel. Com certeza. Exatamente. E nós temos que agregar também, né? Diga, Márcio. Não, acho que é um pouco já de encerramento também da nossa live, agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Nós estamos no lugar que é o do compromisso mesmo com a gestão pública, né? No lugar do secretário Jerônimo também. Nós teremos aí dias difíceis, mas a gente entende que esse tipo de movimento que o Sinteste está fazendo, né? De ouvir pares, de ouvir colegas da área da educação, isso fortalece demais nossa agenda a nível de Estado, a nível de sistema educacional. E esses desafios que vão vir pela frente, aí, mais do que nunca, vai precisar muito que estejamos de mão dadas, né? Mesmo à distância desse momento, mas estejamos de mão dadas. E é isso que a gente precisa reiterar com vocês. Dar aqui meu abraço ao professor Alessandra também, mulher guerreira, uma pessoa muito dedicada com os compromissos educacionais. Tenho e tive o prazer de conhecer também a Alessandra nesse processo e dizer o quanto eu tenho aprendido. Vocês estão percebendo o quanto o fórum, para além de um espaço, né, de discussão e debate, é um espaço formativo. Eu diria a vocês que os últimos 3, 4 anos que eu estive na frente do fórum, ou na condição de secretário, como membro, aprendi muito o grau de responsabilidade que nós temos, cada um no seu lugar, cada um na sua posição. Então, o fórum tem esse compromisso e esse espaço também formativo. A Dayana também, agradeço sempre a Dayana, as oportunidades que a gente tem. Nós temos pautas para retomar com o Sinteste, a gente sabe disso, Firmino. Entendo que o segundo semestre, naturalmente, nós procuraremos fazer uma agenda diferente, tentando compreender melhor esse novo normal. Entendo isso também, a gente precisa começar a tratar de outras pautas. A questão da formação, que era uma expectativa enorme no início do ano, que a gente estava tentando ali ajustar, arrumar, junto com a SAEB também, acho que a gente pode retomar, até porque tem sido uma discussão permanente com o IAT, a questão das trilhas de aprendizagem, e isso eu acho que abre também a oportunidade de a gente pensar em outros caminhos aí para o sindicato também, tá certo? Deixa aqui meu abraço, Salvador também, que é um colega do CEP, né? Não sei se ele continua na CEP lá, no Comitê de Ética de Pesquisa. Continuou, Márcio, Comitê de Ética em Pesquisa. Estamos lá juntos. Uma forte colaboração lá no Comitê de Ética também, com o colega Arley, né, que é o presidente. E Firmino, estamos aqui à disposição, meu amigo, viu? Aquilo que a gente puder ajudar, do lugar de gestão, em nome do secretário Jerônimo, pelo compromisso que ele tem, pelo aquilo que ele tem tentado desenvolver, nós estamos aqui tentando também colaborar no nosso momento. Um abraço a vocês, agradeço profundamente. E entre os desafios, como eu estava colocando, Dayana, ela reforçou no início e no final. A evasão escolar, a evasão dos nossos estudantes universitários, isso vai ser muito forte. E a gente vai ter que pensar muito. A gente está falando muito no protocolo de retorno, mas o grande desafio não vai ser apenas o retorno. É trazer esses jovens para o ambiente da escola, que a gente vai ter que descobrir como fazer isso. Se já estava difícil,
a gente vai precisar redescobrir esses espaços, junto com a família, junto com a comunidade, junto com os órgãos, né, e tantas outras representações que fazem parte desse grande sistema educacional. Um abraço para vocês e muito obrigado. Obrigado, Márcio. Professora Alessandra, pode fazer suas considerações finais. Ai, com saudade, né? Assim, com gostinho, assim, a gente podia conversar mais. Muito bom, viu? O Fórum Estadual vai fazer essa semana, já vem fazendo toda uma discussão, uma avaliação sobre os impactos da pandemia na educação. Mas essa semana, no avanço dessa pauta, nós vamos discutir a reorganização do ano letivo 2020-2021, né? Está em pauta, eu estou terminando aqui, a gente já é um acordo, né, de fazer essa reunião, que era um ponto de pauta que a gente não conseguiu avançar muito na semana passada, então vamos encaminhar, Márcio. Eu espero que você possa estar, vai ser na sexta-feira, né, no mesmo horário. Então, assim, o diálogo continua e precisa continuar, né? E nós que somos profissionais, né, trabalhadores da educação, a gente precisa estar em permanente diálogo nesse momento, né? Inclusive, não só avaliando o que está sendo posto, mas propondo. E eu acho que, melhor do que ninguém, a gente tem muita condição de pautar, né? De colocar as questões que precisam ser discutidas. Aí eu lembro quando o Daiane falou logo no começo, né, de que desse dilema que está em todas as famílias. Meu filho também é estudante, também me preocupo, né, nesse retorno, como vai ser, se ele vai estar seguro realmente, né? A minha vontade era de deixar protegido, até que tenha vacina, que a gente sabe que na verdade, a forma de controlar a epidemia, a pandemia, é a vacina. Mas o meu é jovenzinho, já está na universidade, aí é que eu não seguro mesmo. Mas, assim, a viver essa realidade, né, enquanto profissional da educação, mas enquanto também alguém que se utiliza da educação pública, o meu filho também está na instituição pública, nos habilita mais do que ninguém, talvez mais do que um pequeno grupo de gestores da educação, de estar pautando, de estar discutindo, né? Então, eu espero que a gente chegue, por exemplo, a uma definição de que, optando por não levar o meu filho, ou não permitir que meu filho vá para a instituição escolar, que ele não seja penalizado, né? Que ele tenha a oportunidade de acessar os conteúdos educacionais, de interagir com seus colegas, de interagir com seus professores, mesmo optando por não estar na escola quando a escola estiver aberta, né? Estiver funcionando. Então, assim, que a gente possa, pela nossa experiência, pela nossa vivência, fazer com que essas novas regras, né, que devem ser aprovadas, enfim, estabelecidas, que elas tenham que elas representem muito bem o que é a necessidade das famílias, o que é a necessidade dos seres humanos que estão completamente amedrontados diante disso tudo. Verdade. Né? Verdade. Então, a gente não pode deixar de defender isso. E aí a importância de estar dialogando com as famílias, né? De estar fazendo. E eu acho que a gente pode avançar muito no sentido de ter mecanismos mais concretos de diálogo permanente com as famílias, né? A gente tem nas escolas os colegiados escolares, né? Como é que estão funcionando? Como é que estavam funcionando antes? Como é que estão funcionando agora? As famílias conseguem realmente dialogar com as escolas, né? Então, se não estavam dialogando, agora precisam dialogar mais ainda. Então, acho que tem muita coisa, né, que a gente precisa colocar em discussão, colocar em pauta, e eu acho que as pessoas mais, digamos assim, interessadas e, ao mesmo tempo, preparadas para fazer essa discussão, dessa vez, né, principalmente, são os pequenos grupos, né, as famílias, as escolas, os profissionais na sua localidade, né, e eu tenho ouvido, assim,
representantes do Concede, representantes do Undime, representantes dos macro, né, dos que representam os macros espaços de discussão, de formulação de políticas, dizerem isso assim, precisamos ouvir a família, precisamos ouvir. Agora, cabe, né, criar mecanismo concreto para isso, né, e aí isso passa realmente pelo investimento firme, seguro, estratégico na gestão democrática, que está tão atrasada, né, que tem nos fóruns aí uma representação importante, mas não é nem só o fórum, né, é ter grupo na escola discutindo, né, a gestão democrática na escola precisa estar ativa nesse momento para que a gente tenha uma saída, uma solução pensada por todas, por todos e por todas, com o comprometimento de todos e todas para ser desenvolvido e que realmente assegure o direito à educação, com todas as sensibilidades aí afloradas, que eu acho que é um ponto importante também, assim, todos nós estamos pagando um preço muito alto. A gente está pagando um preço com a vida, porque quando eu perco minha tia, quando eu perco meu colega de trabalho, um pedaço de mim está indo junto. Então, é um preço muito alto que a gente está pagando e que a gente não precisaria estar pagando esse preço tão alto assim. Né? Um preço que, inclusive, está caro, né? Tá adicionado aí de muito descaso, né? de muita desigualdade, de uma dívida histórica que o nosso país tem, que o nosso Estado tem, né? Que a turma que chegou nova herdou também, né? Muitos problemas, e a gente precisa realmente compensar isso, fazendo a gestão democrática acontecer, fazendo o direito à educação ser algo muito real, muito concreto, né, muito verdadeiro, assim, para todos nós. Então, acho que que bom, né, que o Fórum de Técnicos está se debruçando sobre isso com tanto empenho, fazendo essas discussões, né, e nos ajudando, né, colaborando com o amadurecimento das reflexões a respeito desse tema. Né, que a gente possa construir novos paradigmas, né, e dentro disso pensar em alternativas verdadeiras para fazer as mudanças acontecerem lá na escola. Nada de maquiagem, nada de... A gente se deve isso. A gente se deve isso. Verdade. Nada. Vai, quer falar, finalizar com algumas palavras? Tchau, Márcio. Valeu. Gente, muito obrigada, viu? E vamos nos encontrando Vou precisar nos sair, tem um outro compromisso. espaços. Um abraço para vocês. Até sexta-feira, fora estadual. Até sexta. Valeu a todos aí, todos que acompanharam. Espero que a gente possa debater mais. Ok. Tchau, tchau. Agradeço a todos, a Alessandra, Márcio, pela participação. Foi muito produtivo e foi realmente enriquecedor. Quero agradecer a nossa audiência por terem, né, curtido essa discussão tão profícua e ressaltar que o Sinteste continuará na produção de novas lives. E lembre-se, nosso sindicato é forte dependendo da sua força. Filice, porque você filiando-se, nos tornamos mais fortes. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.